Ver se a. Ah, ok. Bom dia a todos. Essa manhã eu preparei uma mensagem muito especial que tem como título Jornada do Herói. E eu gostaria de meditar com vocês um pouco sobre essa jornada do herói. Essa semana eu estive realizando uma pesquisa, e eu fiz uma enquete para saber se as pessoas elas podiam se ver como um herói. E eu pude evidenciar que a maioria das pessoas elas não se veem como um herói, porque algumas elas reconhecem que elas nunca fizeram um ato heróico, talvez algumas elas disseram assim, ah, seria uma audácia eu dizer que eu sou um herói, sendo que eu sou um pobre pecador, ou sou uma pessoa tão ordinária. E e uma pessoa chegou a falar assim que ela já venceu algumas batalhas, mas como ela teve algumas outras quedas, então ela acredita que então ela não é digna de ser chamada um herói, porque ela não tem essa consistência, né, para ser vista como um herói para os outros. E as respostas elas foram me chamando a atenção, principalmente, né, quando uma pessoa ela falou que é, ela se via como herói porque ela havia sobrevivido, né? E ela falava sobre as cicatrizes dela, e ela falou que ela aprendeu a superar os medos, a ter coragem. E hoje ela falou assim: hoje eu posso ter esse chamado de herói, eu posso ser chamada uma herói, porque é, eu reconheço que eu consegui vencer todas essas dificuldades da minha vida. Uma pessoa também trouxe que ela poderia ser um herói, porque afinal de contas, ela estava fazendo a diferença na comunidade dela, ela estava ajudando as pessoas. E foi bonito em ver que algumas pessoas elas reconhecem a nossa trajetória aqui nesse mundo, que é uma trajetória não muito fácil, e que quando nós vencemos a cada obstáculo, a cada dia, nós sim podemos ser chamados de, de heróis. E quando eu lembro de quão ordinário nós somos, né? Que tão simples que nós somos, e mesmo assim nós podemos ser chamados de heróis, eu lembro das histórias da Bíblia, né? Eu lembro a história de Davi. Davi, Samuel estava ali na casa dele para dar unção para o próximo rei. E o seu pai, os seus irmãos não reconheciam Davi como aquela pessoa que talvez pudesse ser o rei. Mas Deus tinha um plano para Davi. E nós lembramos da história de Moisés. Moisés estava ali na sarça ardente, Deus estava fazendo um chamado para Moisés. E Moisés disse assim: Não, eu não tenho habilidade em falar, eu não posso fazer isso. E ele tinha muita insegurança, mas mesmo assim, Deus usou ele e ele foi chamado como um herói da fé também. E hoje nós vamos falar e vamos ouvir um pouco aqui sobre Eude. Eude não é um personagem que é muito falado na Bíblia, mas se você abrir aí a sua Bíblia em Juízes 3, você vai encontrar a história de Eude, que era também um canhoto da tribo de Judá. E, e a tribo de Judá, ela tinha, né, ali é, como nome aquele que é vencedor pela mão direita, né? E aí, de repente, Eude ali estava ali, né, para ser considerado também como um herói. Mas aí nós vamos ver aqui o que ele fez nessa jornada, né, para que ele parasse de ser o foco, talvez, né, de algumas pessoas que consideravam a mão direita ali como algo importante, como algo poderoso naquela época, né? E, e esse herói, então, que é da nossa meditação dessa manhã, ele estava ali com os israelitas. Os israelitas eram um povo que eles tinham um propósito especial. Deus diz que os israelitas eram a menina dos olhos de Deus.
Mas acontece que mesmo tendo esse propósito especial na vida deles, eles muitas vezes eles não conseguiam ficar firmes naquele propósito. E então, se a gente conhece um pouquinho mais, vai conhecendo um pouquinho mais da história ali em Juízes dos israelitas, a gente começa a perceber que eles vieram ali de de uma situação que era um ciclo de desobediência, né? E eles começam ali a, a pensar no propósito que eles têm de Deus, de como eles foram planejados para ser, né, o povo de Deus, mas de repente a vida vem, a vida continua, e eles ali começam a adorar ídolos. E eles começam a adorar os ídolos, e diz ali a Bíblia que chega no momento que eles reconhecem, não, nós estamos adorando ídolos, e então começam a clamar a Deus, a chorar, e Deus então levanta nesse momento alguém para resgatar esse povo. E esse povo ali, a ele começa a obedecer novamente, mas de repente ele começa a cair naquele mesmo ciclo. E aí eu fico percebendo que a história de heróis vem também de um lugar onde há pessoas com fraquezas. E aí eu fico pensando também nesses ciclos que aconteciam, né, com o povo de Israel. Será que esses mesmos ciclos, por vezes, não acontecem na nossa vida também? Eu trabalho com atendimento e muitas vezes, quando nós começamos a trabalhar os problemas da vida, então as pessoas começam a contar da sua história, lembrar de coisas da infância, coisas que aconteceram no passado. De repente, elas começam a identificar que algumas coisas negativas elas ficam repetindo na vida dela. E às vezes elas percebem que isso tem uma força tão grande que às vezes é como Paulo já dizia, né? Aquilo que eu quero, eu não faço, né? Mas o mal que eu não quero, eu faço. Então parece que às vezes vem uma força que engole as pessoas. E quando eu estou trabalhando com esses clientes, quando eles começam a refletir, quando eles param, eles começam a ter consciência da história deles. E então, alguns ciclos têm a possibilidade de ser terminados, encerrados. E aí eu fiquei pensando nessa história dos israelitas e fiquei pensando também em muitas coisas erradas que hoje acontecem na vida de muitos. Vamos pensar numa pessoa que rouba, né? Uma pessoa que rouba, por que será que ela está roubando? Às vezes, uma pessoa que está roubando, na verdade, ela tem um problema de afetividade ali, e ela está roubando porque ela quer trazer atenção para ela quer satisfazer aquela afetividade que ela não tem. Então, essa pessoa, quando ela para, ela consegue reconhecer o que está acontecendo na vida dela, o que aconteceu no passado dela. Então, ela consegue começar a escrever uma nova história. E eu acredito que a jornada dos heróis, elas começam aí, quando você reconhece a sua própria história. E quando eu comecei a estudar a capelania, eu estudei um autor que se chama John Patton. Ele é um pastor metodista e ele escreveu um livro chamado Cuidado Pastoral. Embora esse livro ele fala sobre a sabedoria do capelão para trabalhar com pessoas, eu acho que ele tem muito a dizer para nós também, líderes da igreja, para você, ser humano que interage com outras pessoas. E ali ele traz a sabedoria para a vida. E ele diz ali que a sabedoria para a vida está entre fazer, ser e saber. Então, o que significa isso? Significa que nós precisamos parar e precisamos perceber, né, o que nós fazemos, quais são os nossos comportamentos, né, identificar as situações que estão na nossa vida, assim como talvez aquele povo de Israel precisava identificar o pecado que eles estavam realizando. E então nós precisamos saber
Saber é esse momento de análise, né? É esse momento de reflexão para entender o como nós funcionamos e o porquê que acontecem certas coisas na nossa vida. E então isso cria o ser, cria a nossa identidade. Mas Deus nos chamou para ser aquele povo que Ele chamou o povo de Israel, para ser a menina dos olhos dele, para cumprir um propósito nesse mundo. E por isso nós precisamos aprender também a pararmos e prestarmos atenção na nossa vida. Tinha uma regra de ouro quando eu fazia capelania, que era ação, reflexão, ação. Então, muitas vezes nós precisamos agir, refletir e então dar oportunidade, às vezes, para criar novos caminhos e para que assim novas verdades possam ser encontradas. E ali estava Eude, ali naquele meio onde as pessoas viviam nesse ciclo, mas onde Deus levantava pessoas. E aí, como eu falei, o Eude ele era um canhoto. E talvez na história, no passado, ele podia ser a pessoa mais improvável para ser um juiz, para ser o chamado para salvar aquelas pessoas. Mas sabe, Deus ele tem um plano especial para nós. E quando ele nos chama, ele nos capacita. E não importa o que as pessoas nos falam, mas Eude também tinha um papel nisso tudo. Ele sabia da onde ele vinha. Eude ele era dessa tribo de Benjamim, e nessa tribo de Benjamim, como eu falei, né, ela era chamada aquela tribo que tinha habilidade na mão direita, mas ele era um canhoto, ele tinha habilidade, era na mão esquerda. E embora ali na Bíblia a gente encontre, né, a mão direita sendo citada várias vezes, mostrando esse poder, ele ali lembrava que ele e o seu povo, houve momentos em que eles treinaram as habilidades deles, que eles se tornaram tão fortes que se você abrir a sua Bíblia aí em Juízes 20, 16, você vai encontrar aí que eles que houve um momento ali que haveria uma batalha, então 700 homens da tribo de Benjamim, que também eram canhotos, eles foram escolhidos para essa batalha. E diz ali que eles tinham uma habilidade tão única, tão especial, que eles poderiam até colocar uma pedra ali num fio de cabelo e mesmo assim eles poderiam alcançar o seu alvo. Então, Eude, aquele que era o mais improvável, assim como Davi era, assim como Moisés era, assim como talvez eu e você somos nas missões que Deus nos dá, mas ele sabia que ele poderia treinar as suas habilidades ali, e ele podia lembrar quem ele era, como ele era chamado por Deus. E então ele sabia que através de Deus ele poderia conquistar. Eu achei interessante que nessa minha pesquisa também houve uma pessoa que ela falou que com Deus ela poderia se tornar esse herói, porque com Deus nós podemos todas as coisas. E então Eude ele estava ali naquele momento onde João 8,33 se torna evidente, que diz assim: sabereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele sabia que aquele que o chamou ia o capacitar. E a gente consegue perceber aqui que primeiro veio a coragem, veio o chamado dele, e então ele começou a promover a habilidade dele. Então, há um papel também que nós precisamos fazer nessa jornada do herói. Deus nos chama, mas nós temos um papel a cumprir. E aí, Provérbios 4, 23 diz assim: tenha cuidado com o que pensa, pois a vida é dirigida por seus pensamentos. E Eude, ele sabia disso, que não importava o que as pessoas falavam naquele momento, o que importava ali mesmo era que ele sabia a missão dele, e ele sabia que ele poderia construir essa habilidade, e ele sabia que Deus ele pode usar o mais improvável para conseguir alcançar seus objetivos.
E ali ele estava, então, e se nós abrirmos a nossa Bíblia aí em Juízes, capítulo 3 no verso 15, né? Ali ele continua falando que Deus chamou, então, esse homem canhoto. E ele chamou esse homem canhoto, mas aí, como eu disse, ele tinha um papel para cumprir, né? E aí eu fico pensando na nossa vida como cristão. Deus tem um papel para nós também. Deus quer nos ungir em uma missão, mas Deus ele quer realizar isso, mas nós precisamos então seguir alguns passos, né? E Eude, ele então, ele seguiu esses passos, ele estava consciente. Aqui nós vemos aqui que no verso 15 fala, e ele era um canhoto. Então, ele nomeou, né? As pessoas nomeavam que ele era um canhoto e ele admitiu que ele era um canhoto, né? E assim ele continuou ali naquela caminhada, mas ele então estava se preparando, né? Ali no verso 16 diz assim: Eude fez para si um punhal de 2 gumes, de comprimento de 1 côvado, e cingiu-o debaixo de suas vestes do lado direito. Então, Eude, ele tinha um plano. Ele não apenas se sentiu ungido do Senhor, ele não apenas sabia do propósito que Deus tinha na vida dele, o chamando, levantando para ser um juiz ali entre os israelitas, mas ele sabia que ele precisava, então, realizar também algumas coisas, ele precisava se preparar, e ele fez esse punhal, então, de 2 gumes, e geralmente as pessoas que eram canhotos colocavam a arma do mesmo lado, né? Mas ele não, ele colocou a arma do outro lado, do lado direito, ali na sua perna, do lado direito. E conta a história que todas essas estratégias foram importantes. E então eles tiveram um plano, o plano que Eude ele ia levar o tributo ao rei. E aí eles chegaram lá ao rei Eglon. Para quem nunca ouviu essa história, essa é uma história, né, até um pouco engraçada, que a Bíblia fala ali que ele era um rei muito gordo também, né, que ele provavelmente foi se alimentando de todas as riquezas, né, e de todas as coisas, conquistas que ele foi conquistando todos aqueles anos. E o rei, é claro que quando ele viu Eude lá, eles perceberam que ele não tinha nenhuma arma. E então, ali, quando a gente vai ver na palavra do hebraico mesmo, né, o que significa canhoto, significa literalmente uma deficiência, ter um impedimento na sua mão direita. Então, como eles estavam acostumados que os grandes guerreiros, eles tinham muitas habilidades na mão direita, eles até desacreditaram que talvez Eude poderia ser uma ameaça para eles. E então ele estava ali e tudo estava muito calmo. E ele então falou que ele tinha algo para contar para o rei. E o rei, como ele não tinha, não era uma ameaça para ele, logo pediu que todos saíssem ali daquela sala. E então Eude se aproximou mais do rei e conta a história que ele disse que tinha um segredo de Deus para ele. E naquele momento, ao se aproximar daquele rei Eglon, ele então, com a sua mão esquerda, ele pegou aquela faca da sua perna direita e então fincou aquela faca na barriga daquele rei de tal forma que foi fatal naquele momento. E diz então que aquela, aquela faca, ela entrou totalmente, que não conseguia nem se ver mais a faca. E naquele plano ali, então, ele ele fez o seu movimento, né? Então ele teve todo o seu preparo e ali ele teve o seu movimento, teve a sua ação. Ele tinha confiança naquilo que ele podia fazer.
E então ele realizou a sua tarefa. E conta a história ali que ele trancou as portas, saiu então pela sacada, e ali as pessoas pensaram assim: ah, talvez o rei ali esteja, né? é, ele foi ao banheiro, então por isso está demorando muito. E eles levaram um tempo para entrar na sala. Como o rei demorou para abrir a sala, ou demorou para eles verem qualquer movimento ali, então eles abriram aquela sala e descobriram já o rei morto. E nesse momento, Eude já estava com seu povo ali, tocando ali a sua corneta ali para que as pessoas, o seu grupo viesse e então eles conseguissem conquistar Moabe e então se tornassem vencedores ali. E assim se faz a história de um de um herói no livro de Juízes. Alguém que ali, talvez, era muito improvável que ele se tornasse o rei, porque o primeiro rei foi alguém de Judá, da tribo de Judá, e talvez eles não pensassem que Eude poderia ser a pessoa mais perfeita para aquela missão, mas Deus nos usa de forma especial com tudo que nós temos para que as missões dele possam ser realizadas. E quando nós pensamos nessa história de Eude também, nós podemos conectar essa história com a história de Jesus. E a história de Jesus, ela fala de ali, quando nós lemos na Bíblia sobre Jesus, há um Jesus ali que fala ali que ele não tinha nada que uma aparência tão bonita que chamasse tanta atenção. Ali fala que ele foi rejeitado. E ali fala também de uma missão que ele cumpriu sozinho. Quando nós lemos ali um livro de Ellen White que fala assim, o humilde herói, ela fala ali sobre Jesus, esse herói que talvez também aos olhos humanos podia ser improvável que ele cumprisse uma missão tão grande como a que ele cumpriu, mas ele tinha um propósito e ele o fez. E Deus, ele nos chama também para sermos heróis, heróis humildes como Jesus foi, porque assim como essa pessoa respondeu que eu me vejo como herói, porque eu sou chamada por Deus para cumprir um propósito e eu tudo posso naquele que me fortalece. Nessa manhã, nessa segunda-feira, início de semana, que nós possamos lembrar que Deus tem um propósito especial para a nossa vida. Possamos lembrar que muitas vezes também as coisas que acontecem na nossa vida, elas precisam ser identificadas, para que assim nós possamos alcançar o propósito real que Deus tem para a nossa vida, para que assim nós não deixemos que nenhuma força do inconsciente, nenhuma força que nós não conhecemos, continue fazendo com que nós continuemos em ciclos na nossa vida, e que nós possamos nos preparar, possamos identificar essas deficiências que nós temos e nós possamos trabalhar para que assim nós possamos ser mais fortes e através do poder de Deus nós possamos ser ungidos para realizar a tarefa que Deus tem para conosco. Eu gostaria então de orar com você para que Deus possa te dar essa bênção e possa trazer essa sabedoria para você durante essa semana. Querido Pai de amor que estás nos céus, nós somos muito felizes, Senhor, porque apesar de nós sermos meros seres humanos, às vezes improváveis para vencermos as batalhas da vida, o Senhor é aquele que nos chama para ser um herói em seu nome, Senhor. Mas nós sabemos que, como seres humanos, nós temos muitas bagagens. Então, nos ajude a pararmos, a não vivermos mais nessa vida automática que vivemos e termos consciência de quem nós somos. E se assim, Senhor, nós vimos que nós precisamos mudar em alguns pensamentos que nós temos construído em nossa mente, que tem gerado certos comportamentos, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para que nós possamos ter coragem para reconhecer isso e com a sua bênção, com a sua unção,
com a sua ajuda, nós possamos mudar isso, Senhor, e assim nós possamos realizar em nossa vida o sonho que o Senhor tem para nós, o propósito que o Senhor tem para nós, e assim nós possamos nos tornar, em essência, o que o Senhor criou a cada um de nós para sermos. Abençoa cada um em especial, Senhor, que está participando desse culto conosco. Que nós possamos ter uma feliz semana e possamos escolher sempre buscar a Ti. E assim nós possamos ter uma linda jornada, a jornada do herói, com o herói que é o maior, que é o Senhor, que nos deu esse exemplo tão lindo de como podemos viver nossa vida. Isso que nós pedimos em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém.